Olá, o meu nome é Mariana e hoje a gente vai continuar o estudo dos princípios aplicáveis à administração pública. Pessoal, o último princípio que está lá no caput do artigo 37 é o princípio da eficiência. No entanto, esse princípio nem sempre esteve lá. Quando da promulgação da Constituição Federal, lá em 88, esse princípio era implícito. E a justificativa disso era o seguinte: em nenhum momento a administração teria permissão para ser ineficiente. Portanto, não seria necessário um princípio expresso da eficiência. Só que com o passar do tempo, veio um movimento desejando mudar o modelo da administração pública. Eu vou explicar isso para vocês. O modelo então vigente era um modelo burocrático. Pessoal, o modelo burocrático da administração pública é aquele que dá muito valor aos procedimentos. É um formalismo muito rigoroso. Dando um exemplo esdrúxulo para vocês, seria, no caso, mais importante o preenchimento de um formulário do que o atendimento a um pedido. Então, esse formalismo exacerbado fazia com que o trabalho da administração pública fosse muito lento, que ela não conseguisse atender à demanda social. Então, houve esse movimento querendo mudar o modelo da administração pública para o modelo gerencial, que é um modelo focado nos resultados. Os partidários do modelo gerencial criticavam o modelo burocrático, dizendo que ele não previa o princípio da eficiência. O modelo gerencial faz com que a administração pública, a atuação dela, se aproxime com a atuação do setor privado, que é uma atuação focada nos resultados. Quanto mais resultados, quanto mais atendimento às demandas do povo, melhor. Então, somente com a emenda constitucional número 19 de 98, 10 anos depois, é que foi incluído o princípio da eficiência no caput do artigo 37. Com a mudança do modelo da administração pública de burocrática para gerencial, foi inserido o princípio da eficiência. Então, vamos na tela para entender melhor. O modelo da administração burocrática era o modelo que imperava na Constituição Federal de 88. O foco do modelo da administração burocrática era nos procedimentos. Havia uma ligação direta com o princípio da legalidade, que estabelece como a administração deve agir. Já o modelo de administração gerencial foi trazido apenas com a emenda constitucional número 19. O foco era nos resultados, havia ligação direta com o princípio da eficiência, que exige maior quantidade de atendimento aos pedidos da população. Bom, gente, o princípio da eficiência ele é entendido em dois aspectos. O primeiro deles diz respeito à organização da administração pública. Essa organização da administração, ela tem que ser uma organização racional, para que todos os ramos, todas as ramificações da administração possam atender melhor, da melhor forma, os pedidos da população. E o segundo aspecto é a atuação do agente público no desempenho das suas funções. O agente público deve ser o mais eficiente possível. Além disso, o princípio da eficiência, ele se relaciona com a ideia de custo-benefício.
ou seja, bem parecido realmente com o setor privado. Ideia de custo-benefício. Boa qualidade na administração pública e nos serviços públicos, no atendimento dos interesses coletivos, no menor tempo possível e com o menor gasto possível. Portanto, vamos lá. Eficiência, organização racional da administração pública para que atinja os melhores resultados. E o outro aspecto é a atuação do agente público no desempenho das suas funções. Relaciona-se com as ideias de custo-benefício, boa qualidade e controle dos resultados pela população. Muito bem, gente. Esse controle de resultados pela população só foi permitido realmente depois da inserção do princípio da eficiência no caput do artigo 37. Antes, não havia como mensurar essa eficiência. Apesar da administração pública realmente não poder ser eficiente, não havia como mensurar. Não havia um critério objetivo. O que é ser eficiente? É agir da melhor forma possível. Hoje, existe um controle da população. A população pode sim ir ao judiciário e exigir uma atuação eficiente da administração pública. Muito bem. Aqui acabam os princípios constitucionais do LIMP, mas existem outros que são igualmente importantes e que vocês devem saber. O primeiro deles é o princípio da especialidade, que ele, em parte, se relaciona com o princípio da eficiência. O princípio da especialidade, lembram-se que eu falei no princípio da eficiência que a administração pública deveria ser organizada de forma racional? O princípio da especialidade faz isso. A administração pública, ela cria ramos, ela se ramifica, cria novas pessoas para que os serviços públicos sejam prestados por cada uma. Assim, cada pessoa jurídica nova, cada nova ramificação da administração pública terá esse quê de especialidade. Ele vai ser especializado em atender a tal interesse público. Um exemplo disso é a Anatel. Então, a Anatel é um ramo da administração pública, ela é uma autarquia especial que cuida somente dos serviços de telecomunicação. Ela é especializada nos serviços de telecomunicação. E esse é o cerne do princípio da especialidade. E logo depois, também relacionado a isso, existe o princípio da tutela. O princípio da tutela, vejam bem, eu sei que muitos de vocês devem estar estranhando. Como assim? Não é da autotutela? Não, pessoal, o princípio da tutela, ele se relaciona diretamente com o princípio da especialidade. Por quê? O princípio da tutela permite que a administração pública controle esses ramos, essas ramificações que ela mesma criou. Então, ela vai controlar, ela vai fiscalizar a atuação desses ramos para ver se realmente eles estão se dedicando e estão cumprindo a finalidade para o qual eles foram criados. No entanto, gente, essa fiscalização, esse controle, ele não é absoluto. Esse controle, ele deverá ser feito nos exatos ditames da lei. Então, o controle vai ter a sua delimitação ali na lei e a administração criadora não poderá fugir dela. Muito bem. O próximo princípio, esse sim conhecido de todos, é o princípio da autotutela. O que é esse princípio? Pessoal, o princípio da autotutela permite à administração pública, e agora preste atenção, ao que se refere aos próprios atos, aos atos por ela expedidos,
permite que a administração pública revise esses atos, reveja esses atos. E nessa revisão, a administração pública poderá ou anulá-los ou revogá-los. Vejamos. A administração pública fará, na verdade, um controle ou de mérito ou de legitimidade. No caso, de legalidade, na verdade, não é de legitimidade. Fará um controle de legalidade dos seus próprios atos. Portanto, se ela faz um controle de legalidade, ela vai avaliar se aquele ato é legal ou não. E se esse ato for ilegal, a administração pública irá anular este ato. Ela também, como eu disse, ela pode fazer um controle de mérito. O ato pode ser plenamente válido, mas talvez ele não seja mais conveniente e nem oportuno, talvez ele não atenda mais ao interesse público. Pessoal, no caso os atos sejam inconvenientes, inoportunos, caso seja feita uma avaliação de conveniência e oportunidade da existência deles e, no final, decidir que eles não são mais convenientes, a administração irá revogar esses atos. Então, vamos na tela para guardar. Princípio da autotutela: atos ilegais é igual anulação, controle de legalidade. Atos inconvenientes, revogação, controle de mérito, através da análise da conveniência e da oportunidade. Gente, o Poder Judiciário, ele também vai poder anular. Isso é fato. Porque o Poder Judiciário, ele faz um exame de legalidade, assim como a própria administração pública fez. Então, o Poder Judiciário, ele vai poder anular os atos administrativos, mas jamais ele irá revogar atos administrativos. Não depende do Poder Judiciário a análise do mérito desses atos. Não é o Poder Judiciário que vai decidir se os atos são convenientes ou não de se manterem válidos. Válidos? Não, válidos eles são, mas se manterem no ordenamento. Dessa forma, o Poder Judiciário só anula, ao passo que o Poder Executivo, e quando a gente fala de Poder Executivo, a gente fala de administração pública, vai poder revogar e anular os atos. Vamos lá na tela. Poder Judiciário pode anular atos administrativos e Poder Executivo, no caso administração pública, poderá anular e revogar os atos administrativos. Exemplo de ato administrativo ilegal passível de anulação. Por exemplo, uma licença de funcionamento para uma casa de prostituição. Isso pode ser anulado. Um exemplo de um ato administrativo passível de revogação. Uma concessão de uso dentro de uma área de proteção ambiental. Uma coisa importante em relação ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo. Na primeira aula, eu falei para vocês que o Poder Judiciário era um poder estático, ou seja, ele depende de provocação. O Poder Judiciário só poderá anular atos administrativos se for provocado. Já o Poder Executivo, pessoal, é um poder dinâmico. Ele vai poder anular ou revogar os atos administrativos de ofício. É isso mesmo, ele pode anular de ofício. Mas e o cidadão nessa situação toda? E os particulares? Então, hoje o ato vale, amanhã não, e se esse ato me disser respeito? E se ele me atingir? E se ele for interessante para mim? Pessoal,
A administração pública é obrigada, caso essa revogação, essa anulação, se elas atingirem terceiros, a administração pública é obrigada a deixar que os particulares exerçam o contraditório e a ampla defesa. Então, cabe aos particulares irem lá na administração e falar, peraí, esse ato não pode ser anulado, aqui não é uma casa de prostituição, mantenha a licença concedida. Ou, por favor, não revogue o ato de concessão de uso, porque apesar dessa área realmente ser de proteção ambiental, nós podemos ficar aqui, é uma área que permite o uso. Então, os particulares terão que exercer esse direito do contraditório e da ampla defesa. Um último aspecto, a anulação, ela terá efeito ex tunc, ou seja, ela retroagirá. Já a revogação, ela terá efeito ex nunc, será aplicada dali para frente. Mas, pessoal, a segurança jurídica é imprescindível. Então, os direitos adquiridos, os atos jurídicos perfeitos, eles são respeitados. Eu trouxe para vocês a súmula 473 do STF para solidificar o entendimento sobre o princípio da autotutela. Então, vamos lá. A administração pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. É por isso que o efeito é ex tunc. Ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Mas como assim ressalvada em todos os casos a apreciação judicial? Você não falou que o Poder Judiciário não pode revogar? Pessoal, o Poder Judiciário não pode revogar, mas ele pode avaliar a legalidade da revogação. Caso o particular ache que aquela revogação foi ilegal, ou mesmo a anulação, ele leva isso ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário vai decidir a respeito. Bom, esse é o princípio da autotutela. O último princípio que eu trouxe para vocês aqui nessa aula é o princípio da segurança jurídica, que muito se relaciona com o princípio da autotutela. No âmbito da administração pública, é comum que interpretações sobre normas ou atos mudem ao longo do tempo. Isso faz parte da evolução do direito, e não só no âmbito do direito administrativo, em todos. Mas isso cria uma certa insegurança para o particular, porque o que é certo hoje pode não ser amanhã. Pessoal, o princípio da segurança jurídica impede que as novas interpretações sejam aplicadas às situações antigas. Em outras palavras, ele impede a aplicação retroativa da nova interpretação. E isso que garante a estabilidade do sistema, isso garante os direitos adquiridos, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Na aula de hoje é isso. Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo e eu espero vocês na próxima aula, que a gente vai terminar de vez essa matéria de princípios que incidem na administração pública. Até a próxima!